Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Leide, eu sou a Leide e esse é meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito da ilha de Marajó. Recentemente o problema da ilha veio à tona novamente por fala da cantora gospel Aimee Rocha. Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, né, na minha terra. E lá as crianças lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em nível hard e as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico. E as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se prostituem dentro do barco por R$5. Meu Deus do céu. Essa é a verdade do mundo, velho. Essa é a verdade do mundo e que muitos gospel não têm coragem de cantar. Ela fez esse relato, né, a respeito da ilha. Porém, esse relato, essa situação na ilha, ela já é conhecida, já não é de hoje, né? A Damares falou também sobre o assunto. E eu me lembro muito bem, porque quando eu vi o vídeo dela falando a respeito do assunto, eu me emocionei, né? Fiquei muito triste, realmente tocou no fundo do meu coração. E vamos conferir. A Ilha do Marajó, todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação? Mais uma vez, Uma criança morre. abalada, né? Então 2006 foi a primeira acusação. Em 2010 abriram uma CPI do Marajó contra os abusos que aconteciam na ilha. Em 2017 a reportagem da Record saiu falando a respeito disso. E depois, em 2022, a Damares falou, como vocês viram agora. Apesar disso, apesar de todo esse histórico, apesar de tudo, todas as investigações, apesar de CPI, apesar de as coisas já estarem sendo investigadas e já terem um histórico muito grande a respeito dessas acusações, a Damares ela foi desacreditada,
ridicularizada na internet. E ainda uma cantora que se dizia a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, pediu a cassação da Damares por conta das suas falas. Não bastando isso, o próprio Lula falou numa entrevista do podcast isso aqui. Você viu o discurso dessa Damares outro dia? Não sei se você acompanhou. Falando de criança, é uma coisa tão absurda. É uma coisa tão absurda que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Não é possível. Na cabeça dele não passa que alguém pode falar uma coisa dessas. Será que na cabeça dele passou em algum momento que o que ela tá falando é verdade? Ou vocês acham que ela iria expor isso na igreja dela, junto com todas as pessoas que ali estão com o mesmo intuito, com o mesmo propósito dela? Algo tão grave, tão absurdo, simplesmente porque para falar fake news, para fazer fake news. O que eu não consigo acreditar é as pessoas ouvirem isso, não se comoverem e não fazerem nada pra mudar, sabe? Não fazerem nada pra mudar, porque o que a gente vê é que esse caso não é de hoje que acontece, como eu disse pra vocês, já tem um histórico, e o nosso presidente vem dizer que é um absurdo alguém falar a respeito disso, falar isso. Absurdo, Lula. Absurdo é estar acontecendo isso no nosso Brasil, no nosso país. Absurdo é ouvir ter poder e não fazer nada pra mudar essa realidade, pra mudar essa situação. Isso sim é um absurdo, Lula. E aí, como eu disse, né? Esse assunto não era de hoje. Bastava ele pesquisar um pouquinho que sim, era um absurdo que ela estava falando, mas esse absurdo realmente acontece, é verdade, está acontecendo com as nossas crianças. Inclusive, a Record voltou lá recentemente para fazer uma nova reportagem, né? E dessa vez eles encontraram com duas famílias que em uma delas a criança simplesmente sumiu, né? E na outra a criança foi encontrada morta em um trapiche, depois de ter sido violentada sexualmente. Essa foi a realidade que eles encontraram lá. Eu tô fazendo esse vídeo justamente pra mostrar pra quem ainda não enxergou, pra quem ainda acha que esse povo tá preocupado com as crianças, tá preocupado com o Brasil, tá preocupado com as coisas que estão acontecendo no nosso país, pra mostrar claramente que pra Xuxa, pro Lula e pra um monte de gente por aí, o problema nunca foram as crianças estar sendo estrupadas, violentadas, roubadas, assassinadas, tendo seus dentes arrancados para fazer sexo oral, como diz a Damares. E sim, o fato de estarem falando sobre isso, que essas coisas estão acontecendo embaixo do nosso nariz, e que ao invés de ir atrás de respostas e pegar os responsáveis por isso, na verdade o que a gente está fazendo é tentar passar, esconder por baixo dos panos. Não é à toa, né, que um dos ministros até já acionou a CGU para poder investigar as fake news que estão falando a respeito da Ilha de Marajó, que estão estragando a imagem da Ilha de Marajó. Será mesmo que é a imagem de Marajó que preocupa vocês? E não as crianças que estão lá sofrendo? Realmente é inacreditável uma situação dessas. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, se esse vídeo te tocou, curte, compartilha, manda para seus amigos, para seus parentes, para sua família, porque eles precisam saber o que está acontecendo realmente no nosso Brasil. Um abraço e até mais.